Estamos começando mais um programa Escola de Paz e hoje damos resposta a Wilson das Neves, que está angustiado com um filho de 6 anos que ele classifica como muito mentiroso. Sua carta não é reveladora o bastante, mas informa, por exemplo, que o filho mente, mentiras absurdas, mesmo quando não precisa mentir. O que quer dizer que o Wilson admite que em algumas situações a criança precisa mentir. Por que as crianças mentem? Porque raríssimas mesmo, são as pessoas que não mentem, nunca, e que mentem pelos mais variados motivos. Crianças em especial mentem quando estão inseguras e preferem dizer aos pais o que eles querem e esperam ouvir. Pais impositivos, que se interessam pouco pelos filhos e por aquilo que querem e precisam, os que impõem sempre seu desejo e sua vontade, correm o risco de ter filhos mentirosos. A carta é curta, bem escrita, mas faltam detalhes que permitam fazer um diagnóstico psicopedagógico. Mesmo assim, arrisco dizer que o Júnior parece ser mais criativo e inventivo do que mentiroso, já que não mente em proveito próprio, como para esconder um mal feito, como diria aquela senhora. Crianças muito criativas não se satisfazem com a realidade e vivem procurando criar uma nova realidade que lhes pareça melhor. No caso, o indicado será consultar um especialista que receberá mais dados para fazer um diagnóstico e sugerir soluções. Mas vamos aproveitar a oportunidade para falar novamente sobre a criança e a mentira. A mentira quase sempre indica uma crise de autoestima e seu objetivo principal é valorizar-se diante dos pais, dar-se importância. Às vezes, no entanto, a mentira é uma defesa contra pais invasivos ou muito repressores. Se sua filha ou seu filho mente com regularidade e nem se importa em ser pego na mentira, é indispensável tentar descobrir logo a origem do problema, porque a mentira também é prejudicial à criança e à sua autoimagem. E isso é um serviço para profissional, um psicólogo infantil de preferência. Curiosamente, muitos pais procuram logo um pediatra para atender a um filho doente, mas reluta em procurar a ajuda de um psicólogo ou psicoterapeuta. Por quê? Por preconceito e desinformação. Crianças pequenas não devem tomar bebidas energéticas ou muito açucaradas, porque elas fazem mal à saúde e trazem riscos. Um estudo da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, concluiu que 66% das crianças ou pré-adolescentes que consomem esses produtos ficam mais propensas à hiperatividade e a transtorno de déficit de atenção. A Sociedade de Pediatria do Rio de Janeiro recomenda mesmo a proibição dos energéticos, especialmente os que contêm cafeína. Dr. Edson Liberal, aqui presente, presidente da SOPERJ, explica por quê. A quantidade de cafeína em uma latinha de energético chega a ser absurda. É capaz de mudar o mecanismo de vigília e sono, o que afeta o mecanismo do crescimento e da aprendizagem. É verdade que os energéticos também podem provocar arritmia cardíaca e viciar uma criança? É verdade. O uso prolongado de energético vicia e pode causar arritmia cardíaca. A equipe de Yale, liderada pela professora Janet Icovitz, entrevistou 1.640 estudantes do ensino fundamental e verificou que, à medida que a quantidade de bebidas adoçadas aumenta, também aumenta o risco de sintomas de hiperatividade e desatenção entre as crianças. Algumas bebidas adoçadas e energéticos chegam a ter 40 gramas de açúcar por lata, quando as crianças devem consumir no máximo de 20 a 30 gramas por dia. Além disso, segundo a pesquisa, o excesso de açúcar tem a ver com obesidade infantil, podendo levar ao diabetes e à hipertensão. Por que, doutor Edson?
Bem, segundo o colega Dr. Hélio Fernandes Rocha, chefe do Serviço de Nutrologia Pediátrica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o açúcar industrializado tem absorção rápida que provoca picos de reação do pâncreas, aumentando o nível de insulina. Se o consumo for frequente, pode levar a uma resistência à insulina, que é o primeiro passo para o diabetes. E a obesidade infantil? Uma das condições que levam à obesidade entre as crianças é o consumo exagerado de açúcar. Só com uma latinha, a criança já estourou sua medida ideal de açúcar no dia. E ainda há tudo mais que come açúcar e o que ela vai consumir ao longo do dia. Por que é que as autoridades da área de saúde não tomam providências contra essa agressão às crianças? Bem, na realidade, nós já temos algumas normas de comercialização dos produtos infantis, mas hoje, na prática, elas não estão muito aquém do que deveria ser, né? Você vê que quantidade de açúcar absurda, cafeína, e sendo um produto que qualquer um pode comprar, não tem limitação. Se uma criança for numa loja dessa de conveniência, compra. Se um adolescente for, compra, né? Os produtos, além do açúcar, tem a questão do sódio. Todos esses sucos industrializados, sucos entre aspas, tem uma quantidade muito grande de sódio. Então a gente ainda não estamos hoje ainda com uma legislação boa. Já melhoramos alguma coisa, isso é verdade. Também não podemos dizer, tem a legislação em relação às cantinas, que precisam ter uma alimentação saudável, se bem que na maioria das vezes não respeitam isso, mas há muito que caminhar, principalmente em relação à quantidade de sódio, quantidade de açúcar e todos esses produtos que fazem mal à saúde da criança e do adolescente, no caso, em tela a cafeína. Se nós conseguíssemos um nível ideal de alimentação para a criança nas escolas, enquanto isso influenciaria na sociedade? Eu acho que influenciaria muito, porque hoje a criança passa muito mais tempo na escola. Então, a educação na escola ajuda muito a melhorar a questão da alimentação da criança. Mas um fator que ainda é mais importante, a escola é fundamental, porque a escola é um lugar de aprendizado, de você aprender para a vida, né? Aprender a desenvolver um comportamento. Aprender, inclusive, a comer. Aprender, inclusive, a comer, né? Aprender quais são as características importantes dos alimentos, né? Então, você tem que aprender o seu autocuidado, né? A se manter saudável a maior parte do tempo possível. Agora, fora a escola, é importante que os pais também entendam. Eu já falei a respeito disso. Às vezes os pais falam assim, mas em casa ele come muito biscoito. Mas quem é que compra o biscoito? Sim, eu não estou dizendo que a gente tenha que proibir as crianças de comerem biscoito, longe disso. Agora, não pode você parar ali na prateleira do supermercado, encher o carrinho de biscoito e dizer que a culpa é da criança depois quando ela come biscoito. O biscoito está ali. Então, há que estabelecer uma cota. E os supermercados já sabem disso. Se os senhores observarem bem, a prateleira de biscoitos e desse tipo de alimento é enorme no supermercado, né? Daqui a pouco, quase tudo com embalagem vermelha. Quase tudo com embalagem que chama vermelha e que chama muita atenção. Então, isso significa o quê? Se tem muito espaço no supermercado, nas prateleiras, significa que o consumo é grande. Então, as famílias precisam começar a orientação alimentar já quando vai ao supermercado. Leve a criança ao supermercado e mostre o que é importante em termos de alimentos. Converse com o seu filho, faça com que ele participe da ida ao supermercado e tenha essa conduta de comprar uma cota pequena em relação a esses produtos que podem ter algum tipo de satisfação na alimentação, que isso é importante, mas também você tem que educar o seu filho a ter satisfação em comer legumes, verduras, porque isso é uma questão de aprendizado, uma questão de criar hábitos saudáveis, de criar uma cultura saudável em relação aos alimentos. Na TV educativa, em São Paulo, há um programa de debate entre crianças. E elas debatem sempre assuntos muito atuais. O último debate a que eu assisti foi sobre sódio nas bebidas. E eu tomei um susto enorme, porque uma garrafa de Coca-Cola estoura a cota de sódio do dia. E uma criança não toma só uma Coca-Cola e não faz mais nada durante o dia.
Mas é interessantíssimo, porque quando se comparou a Coca-Cola com outras bebidas, com outros refrigerantes, a Coca-Cola dá de 10 na quantidade de sódio, o que levou as crianças a concluírem que deviam tomar menos Coca-Cola. Esse tipo de programa é muito interessante, né? E sem dúvida tem uma outra questão também, porque qual é a ligação que se faz? Os produtos, eles são doces ou são salgados? Então, o que a população, o que a criança imagina, o que os pais imaginam? Que um produto doce não tem sal, né? Isso é uma revelação recente, né? Na maioria das pessoas achava que refrigerante não tem sal, que aqueles sucos das caixas não tem sal, mas tem muito sal. Então isso é importante a gente democratizar essa informação para as pessoas saberem do absurdo que é isso, né? A cultura popular é que o que é doce não tem sal, você vende isso como uma coisa que pode ser verdadeira, mas na verdade é uma grande mentira. Todos esses refrigerantes e sucos têm uma quantidade absurdamente grande de sal. E já está definido. Por que os orientais dificilmente têm hipertensão? Porque eles vêm desde o início comendo muito pouco sal, ou nem o sal. Por que o ocidental tem muito mais hipertensão? Porque tem uma cultura de comer sal, de comer sódio. Então, se você tá nesses produtos que todo mundo acha que pode ser uma coisa boa de beber e que só tem açúcar, não. Tem que ficar bem claro. Os refrigerantes e os sucos em pacote tem muito sal. E os Yanomami só vieram a conhecer sal depois que fizeram contato com o branco. Eles comiam um salzinho mineral que não tinha muita importância e detestaram o sal como detestaram o açúcar. Entre eles não havia casos de hipertensão, não havia quase problemas cardíacos. Vamos mudar a cultura o mais rápido possível e devemos começar pelas crianças e pelos seus hábitos alimentares. Quer um esclarecimento? Tem um assunto que quer ver aqui no programa? Tem uma crítica, um depoimento, um elogio? Escreva para Luiz Lobo, Escola de Paz, Rio TV Câmara, Praça Floriano, 51, segundo andar, Centro, CEP 20031 050, Rio de Janeiro, RJ. Obrigado.